Bem-vindo a este primeiro vídeo de Labaredas de Deus. Neste vídeo, falaremos sobre dois reinos opostos. Há muitas imagens do povo de Deus no Novo Testamento. Em Efésios, por exemplo, o povo de Deus é apresentado através das seguintes imagens: como uma assembleia legislativa, uma família, um templo e como a noiva de Cristo. No entanto, a imagem final do povo de Deus em Efésios é a de um exército. Este exército está encarregado de combater numa guerra que é global nas suas proporções, o que afeta e inclui toda a parte deste mundo em que vivemos. De fato, mesmo a palavra global não faz justiça ao âmbito deste conflito. Abrange não só a terra, mas estende-se para além da terra, dentro dos próprios céus. De fato, o adjetivo que descreve corretamente este conflito não é global, mas universal. Inclui todo o universo criado. A Escritura, que introduz mais claramente este conflito e descreve a sua natureza, encontra-se em Efésios 6, de 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo assume que, como cristãos, estamos garantidamente envolvidos numa guerra para a qual é necessário a armadura adequada, e que o nosso adversário é o próprio demônio. No verso 12, é explicado mais claramente a natureza desta guerra. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Na Bíblia Viva, que não é exatamente uma tradução literal, mas uma paráfrase, lê-se: porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Independentemente da versão que deseja seguir, é claro que, como cristãos, estamos envolvidos num gigantesco conflito e, quando nos apercebemos disto, ficamos estupefados. Tenho meditado com muita frequência e durante muito tempo em Efésios 6,12, no original grego, tendo chegado ao que se poderá chamar a versão de Prince. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas com corpos, mas contra os governantes em diversas áreas e descendentes ordens de autoridade, contra os dominadores do mundo das presentes trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Deixe-me explicar-lhe por que escolhi algumas destas palavras. Eu disse: governantes em diversas áreas e descendentes ordens de autoridade, porque essa imagem é a de um reino altamente estruturado e bem organizado, com vários níveis de autoridade e de diferentes governantes e subordinados, responsáveis pelas diversas áreas do seu território. Eu usei a palavra dominadores no Dominadores do Mundo das Presentes Trevas, porque o termo dominam descreve tão vividamente a forma como Satanás trata a raça humana. Observe que todas as traduções, exceto a Bíblia Viva, enfatizam que o quartel-general deste reino altamente organizado está nas regiões celestes. Aqui estão alguns pontos que surgem a partir de Efésios 6,12. Em primeiro lugar, o conflito envolve todos os cristãos, e não algum grupo especial, como missionários, evangelistas ou pastores,
mas a todos nós. Muitos cristãos não têm entendido isso dessa forma. A versão do rei Tiago, no verso 12, afirma: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Uma vez ouvi alguém comentar que a maioria dos cristãos pontuam esses versículos erradamente. Leem: nós não lutamos e ponto final. Por outras palavras, tudo o que precisamos fazer é de sentarmos-nos no banco da igreja e cantar hinos. No entanto, Paulo diz: porque não estamos a lutar contra a carne e o sangue. Considere também a importância da palavra lutar. Lutar é a mais intensa de todas as formas de conflito entre duas pessoas. Cada parte do corpo, todas as habilidades e cada truque deve ser utilizado para o sucesso. É um conflito total. Satanás tem um reino altamente organizado. Neste reino, existem várias áreas e níveis de autoridade. O quartel-general deste reino está nas regiões celestiais. Isto é um fato surpreendente, mas é bastante claro. O fato de Satanás comandar um reino altamente organizado surpreende algumas pessoas. Contudo, existem indicações claras disso nas Escrituras. Em Mateus 12, 22 a 28, este incidente do ministério de Jesus está registrado. Jesus curou um homem que era cego e mudo, expulsando um espírito maligno. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Beelzebu significa literalmente o senhor das moscas. É o título de Satanás, particularmente como governante dos demônios, pois os demônios são comparados a todo o domínio dos insetos. Jesus responde aos fariseus no verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Existe uma clara indicação de que, em primeiro lugar, Satanás tem um reino. Em segundo lugar, não é dividido, mas altamente organizado. Em terceiro lugar, permanece e ainda não foi derrubado. Jesus continua: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus menciona aqui outro reino, o reino de Deus. Em particular, ele descreve um ponto em que se torna visível o conflito entre estes dois reinos. Ele diz: quando eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A implicação é que o ministério de expulsar demônios põe a nu as forças do reino de Satanás e também demonstra a superioridade do reino de Deus, porque os demônios são expulsos sob a autoridade do reino de Deus. Em última análise, há dois reinos em oposição: o reino de Deus e o reino de Satanás. Novamente, em Colossenses capítulo 1, de 12 a 14, Paulo refere: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Repare novamente que existem dois domínios ou reinos. Existe o reino da luz, no qual reside a nossa herança,
mas também existe o domínio das trevas. A palavra traduzida domínio é a palavra grega exousia, que significa autoridade. Por outras palavras, quer queiramos, quer não, Satanás tem autoridade. Ele é o governante de um reino que a Bíblia reconhece. Portanto, estes dois reinos encontram-se envolvidos numa guerra mortal, e a guerra está chegando ao seu clímax nos nossos dias, assim como estes tempos em que vivemos estão chegando ao fim.